Murilo está aí já devidamente antenado. Tudo bem, Murilo? Olavo, tudo bom? E você? Joia, fantástico. A gente está sempre junto em evento, né, Murilo? Se Presencial encontra ou algumas vezes. não. Brasília, onde der a gente está. Bom, isso é Tem um se bom, encontrar. isso é um bom sinal, né? Que eu sigo quem dá certo, então isso pode ser bom para mim também. Bom, deixa eu explicar como é que a gente está fazendo hoje. O pessoal aí que nos assiste, com certeza, algumas pessoas já viram o da Nexo. Eu estou vendo um monte de empresa aqui que a gente atende, parceiros, e a equipe aí, a Ana, que foi para Sorocaba, tudo bem aí, Ana? A Ana não nos deixou, ela subiu um degrau, né? Ela agora está lá em Sorocaba. Bom, então, como é que funciona? A gente vai fazer essa apresentação. A ideia é, se você quiser apresentar alguma coisa, acho que você tem alguma coisa, né, para apresentar. Sim. Mas a gente quer fugir um pouco aí da apresentação normal, de uma exposição, e depois Uhum. perguntas. Na realidade, a gente gostaria, a gente vai conversar com o Murilo, como a gente fez com o Neto da Mexo, e a ideia é que vocês, por favor, nos interrompam, fiquem à vontade para deixar a câmera ligada, só vou pedir para mutar, né? E a hora que vocês forem, obviamente, fazer alguma intervenção, levantar a mãozinha aí do Zoom para a gente não perder a nossa organização, tá bom? E, por favor, tragam suas dúvidas. O Murilo é do setor de alimentos, mas, com certeza, como foi com a Mexo também, tem muita coisa para dizer. O Murilo já participou do PEX. Eu acho que tive o prazer de atender o Murilo em 2016, 2017. A primeira turma Sorocaba. Primeira turma, exata. Eu era consultor, não era gestor, né? Que agora eu estou como gestor. Então, vamos lá, Murilo. Você já está como co-host aí, fique à vontade aí para compartilhar a tela conosco. Não, E, legal. tá bom? Primeira coisa, agradecer aí pelo espaço, né? Sempre um prazer poder estar conversando, né? Como o Olavo falou, vamos tentar fazer uma conversa, um debate, né? Com outros empresários, né? Se a gente conseguir ajudar alguma coisa, a gente já sabe que é muito, né? Iluminar alguma dificuldade, alguma dúvida que o empresário tenha, né? Na área. E vou fazer uma apresentação, vou procurar ser o mais breve possível, né? Só para dar umas provocadas e mostrar um pouco dos pilares, né, que a gente vem apoiando, né? Não necessariamente comecei com tudo desenvolvido, né? Tem algumas siglas, um pouco de blá 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 blá, mas é mais para passar a entender como a gente se organiza hoje, né? Tá. Vou abrir aqui. Murilo, só dar um aviso. Acho que o Gabriel vai colocar de novo aqui, porque o pessoal Sim. chegou depois. A gente tem uma lista de frequência que a gente joga no chat. Eu vou pedir a gentileza de vocês responderem essa lista, mesmo durante a apresentação, porque é uma lista de frequência que vai direto para a Apex, e isso obviamente é monitorado por eles em termos de participação. Então, vou pedir a gentileza aí de vocês tirarem um minutinho só, uma coisa muito rápida. Eu vou falar isso novamente aí no decorrer do evento, que a Apex está pedindo encarecidamente para que a gente enfatize a necessidade de registrar a presença, ok? Isso é até bom para a própria facana conveniada. Murilo, não vou mais te interromper, obviamente, só quando for fazer pergunta. Fique à vontade aí, meu amigo. Um grande abraço aí. Vamos lá. Obrigado, você pode interromper à vontade também, até porque se começar a demorar muito, pode já dar uns toques. Eu quero ser o mais breve aqui. Eu vou fazer de um jeito diferente. Bom, eu sou Murilo, né? Sou da Saital, sou fundador, né? Junto com a minha esposa. O Lavo, quando eu fiz o PX, ela participava junto comigo. E comecei o negócio, né? Não como
açaí tal, né? Já começa aí o PX fazendo diferença, né? A gente era a tribo do açaí. Então a gente já começa mudando a marca nossa, o nome nosso, para internacionalizar. Bom, eu quero começar dando uma cutucada, né? Que muitas vezes você escuta conversar que é difícil, que é impossível, né? Mas eu comecei pequeno, né? Vou até comentar um pouco sobre essa trajetória, mas exportar é impossível, né? Bom, eu não estaria aqui se fosse. E comer um avião? É impossível comer um avião? Esse cara aqui, o Michel Lotito, no final dos anos 80, ele comeu, demorou uns 2, 3 anos, mas ele comeu um avião inteiro. Então, é isso que é legal, a gente sair do pensamento linear, né? A primeira coisa é a gente sempre querer negar, né? Achar que é impossível, que é difícil, né? O cérebro entra em fuga, né? Ele está acostumado, né, com a zona de conforto. Então, mas comer em pequenas partes, né? Nada é difícil se for dividido em pequenas partes, né? É uma frase do Henry Ford. E aí entra como a gente começou. A gente começa pequeno, como uma lanchonete, né? Uma casa de Murilo, açaí. a sua apresentação não está saindo do lugar. Ah, ela tá parada? Está parada no primeiro. A gente não conseguiu ver a história aí. Deixa eu ver se... ele tá, acho que nessa página aqui, né? Na realidade, eu achei que você não ia passar ainda. Estava só contando uma Ah, história. não, eu comecei a passar aqui. Acho que foi no modo apresentação, Murilo, que aí acho que não deve estar. Deixa eu ver... É no canto, Ele tá stop share... é no canto, é o canto inferior direito, seu aí, do lado do 90%. Rodapé, bem embaixo, rodapé. Então, eu entrei, Aí. eu entrei Aí. aqui. Ele tá passando agora? Não, Não, não. não foi. Não, não mutou ainda. O meu, ele passa, aqui não passa. Espera aí, eu vou parar de apresentar e apresentar de novo. Deve ser a tela. Deixa eu ver. Apresentar screen. Obrigado, Humberto. Humberto nunca falha, hein, Humberto? Você está sempre aqui, viu? Muito bom. Aqui, agora tá indo? Agora sim. Legal. Bom, retornando, né, a questão, né, do exportar impossível, né, a gente sempre tende a achar o impossível muito difícil, e aí eu provoquei aí com a história aí do Michel aqui, que ele comeu um avião inteiro, né, no final dos anos 70, né, acho que demorou uns 3 anos, né. Como ele fez isso, né, ele moeu o avião em pequenas partes e foi comendo. Ele tá no livro dos recordes, né? Antes disso ele comia bicicleta, ele tem um histórico, tem uma questão do estômago dele também, mas alguma coisa que você perguntar para alguém, de pronta vai falar é impossível, imagina, esse cara fez, né? E aí entra o Henry Ford, né, que fundador da Ford, que ele já falava, né, nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Esse daqui basicamente é o nosso início, é uma lanchonete em 2014, né? Eu não era da área de alimentos, nem minha esposa, hoje esposa, né? Na época namorada e sócia, ela era engenheira da Ford, inclusive, eu trabalhava com mídia, né? Comprava Google, basicamente, desde 2009 eu trabalhava comprando mídia Google, comecei para pequenos, médios, grandes clientes. Grandes investiam milhões por mês no Google. Naquela época, né, eu já estou quase 10 anos para frente. E começamos aqui. Não tinha muita pretensão de crescer, porém, o negócio tomou uma dimensão maior do que eu imaginava. Então, aí, o que eu trago junto, né, nesse aprendizado? O conceito, né, de produto mínimo viável, né? Hoje, o pessoal fala MVP, tudo. Eu trabalhava com muita startup, então eu vi muito isso acontecer. Eles testarem, né, fazerem balões de ensaio, né, Netshoes, Descomplica, o Bom Negócio
que hoje é o LX, essas empresas começaram muito pequeno e avançavam muito rápido, e comecei a entender esses modelos de teste, e quis fazer. Eu empreendi porque eu estava vendo que eu estava trabalhando em muitas empresas que cresciam rápido, né? E eu, de alguma forma, queria aplicar um pouco do conhecimento de mídia, né? Comprar mídia e tudo mais para fazer um negócio crescer. Então, começo pequeno, com loja. Tem um exemplo aqui do que é e não é o MVP, né? Você não começa com o carro inteiro, né? Você começa com uma carroça, você começa com outro negócio para sair o carro no final, né? Se a gente puxar todo o desenvolvimento que aconteceu, e comigo não foi diferente. Eu começo com uma loja, depois eu começo com uma fábrica dentro de um container, né? Isso já depois de eu ter saído do emprego, ter começado a me preparar, né? Saio do emprego em 2015, já começo a pesquisar a exportação, 16 entro no PIX Sorocaba, e quando eu entrei no PIX eu não tinha nem essa fábrica aqui, eu tinha só a loja, era provocado sobre isso, né? Eu tinha uma loja, mas tinha a ideia estava muito clara, eu queria exportar açaí, vou entrar nisso, seria um OKR, né? Um objetivo. E a gente acabou evoluindo para de uma fábrica dentro de containers, local alugado no centro da cidade, totalmente não adequado, né, para o que a gente estava fazendo. A gente passou a ter uma fábrica própria, um espaço próprio de produção, né, e a gente acabou crescendo em cima disso, né. Até recentemente a gente já fez uma expansão do ano passado para o começo desse ano dessa fábrica. Bom, aqui eu passo um pouco aqui como é que está a estrutura nossa. Hoje a gente produz 1,2 quilos hora, tem uma capacidade de armazenamento de 200 quilos, trabalhamos com pressão positiva, né, pressurizado, né, não entra poeira, não entra inseto, igual sala de cirurgia, escada de incêndio, né, um ambiente controlado. E a gente produz não só açaí, mas outros cremes de fruta, né? Pitaia, cupuaçu, graviola, entre outros. E ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém constrói nada sozinho, nada vem do nada, né? Então, ainda mais a gente que começa pequeno, né? Não foi um negócio que a gente investiu um patrimônio, nada disso, né? A gente usava o que ganhava no negócio e reaplicava nele, foi basicamente assim. Muito do que eu ganhava no meu trabalho, a Juliana ainda continuou um tempo no dela, e acreditando, investindo e trabalhando muito os stakeholders, né, que seria a nossa rede de parceiros, né, e a gente tem muito forte isso como pilar, né, dos porquês, né, que a gente deu certo, né, a gente tem muito alinhamento com até concorrente, os fornecedores, as instituições, né, aí entra a Fiesp, CNA, Sebrae, Apex, que ajudam a completar alguma coisa que fique faltando, marketing, né? Então, própria comunidade, né? Então, a gente trabalha muito forte isso, né? Aqui tem um pouco aqui concentrado aqui do que seria os nossos parceiros, né? Que a gente utiliza, né? Em todos os processos que a gente trabalha aqui, né? Principalmente exportação. Comento aqui dos objetivos e resultados-chave. Isso daqui é uma coisa que aprendi a trabalhar com tecnologia, quando eu trabalhava com aquelas empresas. Sei que é termologia, tudo mais, o pessoal mais acadêmico trabalha isso muito forte, mas eu tenho muito forte que isso é um dos porquê, né? É o famoso comece pelo porquê. Então, quando você instituir, o objetivo é exportar para 3 países, ou dividir em pedaços menores, é o que eu falei, como é que come um avião inteiro? Tritura ele e come em pequenas partes. Usar esse método aqui é uma coisa que mudou muito, eu aprendi muito isso com outras e tenho como um dos pilares nosso, então não é algo também muito fora da curva, é algo que qualquer empresário consegue estudar e entrar mais a fundo. O Google, trabalhei com isso, então eu sei o quanto mídia paga mesmo, né? Está acostumado com o orgânico, né? Se aparecendo no Google e tudo mais, mas aqui o Google ele é a necessidade, né? Diferente de redes sociais
que você está pela... Você aparece um momento que às vezes ele não desperta o desejo, né? Você vai mais pela oportunidade. Aqui a necessidade, só entra no Google, pesquisar, né? Tal, fábrica de açaí, fornecedor de açaí, quem está procurando isso. Então, aqui é um dos pilares nossos, né? Para principalmente exportar. E aí você consegue ver, né, qual que é a demanda, qual que é a intenção, né, que cada palavra-chave tem, e aí você tem que trabalhar seu site, suas campanhas, né, em inglês, espanhol, tudo mais. Parte tributária é uma coisa que conforme você vai crescendo, é uma dor, né, comecei no simples, aí a gente passou para o presumido, estamos num estudo para ver se vai para o real agora. Então, tudo isso são degraus, né, que a gente vai subindo, né, durante essa trajetória. Aqui está um pouco até desatualizado. Hoje a gente já passou de 15 países exportando, né, não todos com frequência, mas muitos deles a gente trabalha, né, o cliente pede 3, 4 vezes no ano. Case de sucesso, né? A gente tem a Açaí Hub, que é no Emirados Árabes, né? Ele começou pelo Emirado de Sharjah e foi expandindo para os demais. O Açaí Vibes, que é no Catar, é praticamente o principal açaí hoje posicionado lá. Já tem 4 lojas lá no Catar, né? Cresceu muito com a questão da Copa. Açaí Time, a gente foi o primeiro a vender para a Jordânia, assim, não tinha entrado o nosso NCM na Jordânia, né? É um modelo que o cara está expandindo em shopping. Quero Fruta é uma grande rede, eles têm quase, está 80, está desatualizado, eles estão chegando em 100 lojas no Paraguai, é uma franquia. Um dos principais clientes nossos também, a gente via de carreta para lá, né? Modal um pouco diferente, né? Não é aéreo, não é marítimo. E aqui um pouco dos carregamentos, né? Carreta, container, saiu um pouco aqui, acho que na hora que pôs na apresentação ficou meio estranha a foto. Mas, em resumo, é isso, né? Tentei passar, acho que o mais breve, né? Deixo contato, as coisas, e agradeço aí, reabro para o Olavo fazer essa conversa, bate-papo e aberto para perguntas chaves mesmo, questões que o empreendedor possa querer ter e eu puder ajudar de alguma forma, estou aqui. Bom, excelente. Você quer... O pessoal acho que já deu um print de tela aí, se quiser os contatos, fiquem à vontade. Se você quiser tirar, Murilo, fica à vontade também. Vou Agora a fechar gente vai aqui. começar a conversar. Como vai, Marcel? Tudo bem aí? Tudo bom, professor Olavo? Como é que está? Tudo bem ver vocês aí. Estou vendo o Jaime, Igualmente. o pessoal aí. Não consigo ver todos, desculpe. Já estou na segunda página já aqui. Bom, eu já tenho duas observações aqui, Murilo. Antes, aí o pessoal, depois eu abro, eu prometo que eu não vou monopolizar isso. Eu queria que você falasse 2 coisas. Eu queria ouvir números. Uhum. Tá? Ou seja, países e números. O que você está exportando, quanto isso representa do teu faturamento. Obviamente, não estou pedindo para você abrir o teu faturamento, mas em termos percentuais. E eu já sei um pouco a resposta, até porque a gente já se conhece há bastante tempo. Essa é uma questão. A segunda coisa é essa... na verdade, são 2 em uma, né? Que é o seguinte. Quando é que você decidiu e por que você deixou de ser dono de uma loja, de uma franquia que vende açaí ali na calçada de Iperol e IB1, né? Tatuí. Tatuí, eu sempre confundo, toda hora ficou pior, que eu nem acertei. Quando é que você decidiu sair de uma franquia e ir para exportação? Você é um cara de TI, a tua mulher trabalhava na Ford e você tinha uma loja de açaí, né? Que vendia açaí. Quando é que foi essa decisão? E quando também essa decisão começou a ter aquela sempre, a gente sempre fala isso na balança aqui, que é o mercado nacional e o mercado externo. Eu sei que a sua decisão foi mercado externo. Eu queria que você falasse os números aí. Então é isso, números. Quando é que eu tive esse insight de sair da loja, e, né, apesar de que a loja está preservada, né, ir para o mercado externo e essa relação de mercado nacional e mercado internacional? Certo, não.
Bacana. Bom, hoje, resumindo, a gente está de 75% a 80% voltado para o mercado externo. Até a gente quer ver se equaliza um pouco disso, mas não que esteja ruim lá fora, mas é muito grande, né? Você colocar, né, o professor Ângelo, né, que é do PX aqui, comenta muito disso, né, da divisão, né, das vendas. É uma questão de risco também, né? Acontecer algo, né? Você tá tudo, tudo em um lugar só. Mas essa decisão, né, de loja, né? Eu começo com loja como uma oportunidade, né? De novo, trabalhava comprando mídia, vendo startup crescer, né? Hoje o Descomplica é um unicórnio. Trabalhei quando tinha 3 pessoas, né? O fundador, que era um professor lá da UFRJ, e outros, e eu observava muito isso, né? Como crescia rápido, né? Entrava aceleradora, pessoal entrava esses fundos de investimento, né? E a gente era obrigado a fazer um intercâmbio de informações, né? Usar o que já outra grande tinha, usar nas menores. E eu peguei muito dessas estratégias, né? E eu olhava aquilo e falei, eu acho que eu consigo fazer algo em menor escala, né? Eu estou fazendo nacional, eu consigo fazer um negócio local, regional. E na época surgiu o açaí, tinha um amigo na minha cidade natal, em Leme, investindo, fazendo loja, e ele abriu para mim. E aí eu repliquei isso em Tatuí, vi a oportunidade de fazer em Tatuí. Juliana, hoje minha esposa, era daqui, e fiz isso. Voltei a trabalhar, era uma oportunidade, então assim, não estava com muita atenção. Queria crescer o negócio, mas estava tranquilo em São Paulo, ela engenheira, tranquila na Ford, e a gente começou. E nisso o negócio começou a crescer rápido, foi uma novidade, não tinha nenhum açaí na tigela na época aqui. E aí eu comecei a falar, pô, eu acho que é esse negócio mesmo. Eu comecei a pesquisar muito, fui atrás de outros empreendedores de açaí na tigela. Na época tinha a Frutti, né? Ainda tem a Frutti, tinha o Cesana, que era lá de São Paulo. O pessoal que eu trabalhava lá tinha proximidade com ele, né? Era os judeus e tudo mais. Conheci outros empreendedores de loja e comecei a ficar mais tranquilo, porque tinha tido a onda das paletas, né? E eu tinha muito medo que fosse um negócio, uma moda, né? Então eu fui conversar com esses empresários, descobri que tem empresário há 3, 5, tem empresário até 10 anos no negócio, e aí eu fiquei mais calmo. E tomei essa decisão, pedi a conta, no início de 2015 eu vim para investir só na loja, né, expandir a loja, já vim abrindo outra loja, cheguei a ter 4 lojas próprias, e quando eu entrei no PX eu estava com as 4 lojas ativas, tinha essa ideia de franquia também, não estava tão certo exportação, só que em 2015 eu conheci um programa da Apex, que era o Brazilian Flavors, e comecei a ver que tinha, assim, estava em crescimento, comecei a ler sobre, conversar com algumas pessoas e comecei a entender que não era algo tão impossível, né? O açaí é algo único, né? Então você não vai pegar uma barreira comercial, né? Igual tem outros produtos, né? Por exemplo, base leite, muitas vezes tem problema por querer defender os produtores de leite local, e o açaí não, o açaí é brasileiro, né? Então, assim, não ia ter tantos entraves. Então, eu comecei a entender esse perfil também. E fiz muito curso, comecei a estudar, né? Não era da área de alimentos, food safety, toda a questão de balanceamento, receita, né? Que até hoje eu sou muito hands-on, né? Estou com a minha mão tudo suja aqui, tava mexendo no datador aqui, tava mexendo na envasadora. Então eu sempre me envolvi muito, né, para entender o que eu estava fazendo. E comecei a desenvolver, só que depois que eu entrei no PX, né, final de 16, 17, no início de 17 já nasce a nossa fábrica distribuidora, né, que era o modelo no container, né. Então o pessoal visitava a gente estava bem simples, e eu comecei a preparar, né, comecei a executar o que via no PX, comecei a conversar com o fornecedor, né, a parte dos stakeholders, né, encher o saco, né, na verdade, de todo mundo, é um grande encher o saco, né, você tem que ficar perguntando, trazendo informações, e nisso eu consegui ir desenvolvendo, né, fiz site, apresentação, campanha, que era algo que eu já sabia fazer, e comecei a abrir. 17, 18, recebendo contato, 18 eu começo a fechar os primeiros clientes fora, né? Comecei Canadá, depois Portugal e depois Emirados. Então, assim, em 2018 a gente já abriu 3 clientes. Em 19 a gente já estava enviando container. E aí que tudo ficou pequeno e a gente começou a correr, investir.
E aí eu mudo tudo. De 19 eu enxugo loja, um pouco antes da pandemia, até o final de 19 tinha passado, fiquei com apenas uma loja, que ficou a nossa principal, para focar justamente na fábrica. O negócio tinha virado fábrica, e a partir dali mesmo, com a pandemia, a gente continuou crescendo, né? Teve, lógico, o período inicial ali da pandemia, mas depois as coisas começaram a desenrolar meio que rápido, e até então a gente não parou. É um negócio que demanda muito investimento, né, capital de giro, né, é algo que a gente trabalha bastante, e a gente foi só expandindo os países, né, agora a gente está com 2 para iniciar aqui, que é o Nepal e o Iraque, assim, 2 países bem não usuais, né, comum, né, quando todo mundo fala, lembra Estados Unidos foi o primeiro que eu me preparei, mas eu comecei a exportar para os Estados Unidos ano passado só, foi o que eu mais demorei, tem muito, é o primeiro que todo mundo busca, mas é o que mais tem concorrência também, então tem tudo isso de ver, né? Às vezes a gente quer ir pro mais lógico, né? Mais básico, mas pode ser o que mais tenha desafio, né? Mais A competição. exportação para você foi um motivo do seu crescimento. Esse foi o seu... Sim, foi total, assim, a gente basicamente... eu faço distribuição, tem uma pequena parte de distribuição, até no raio de 200 quilômetros, mas é bem tímido, assim, comparado. Tenho outros concorrentes, parceiros, que fazem distribuição, assim, absurda a estrutura, né? O pessoal tem muito mais capilaridade, né? Braço de distribuição, né? É algo que demanda investir tanto quanto na exportação. E aí foi uma coisa que pesou, né? Não tinha tanto capital assim para investir, e a exportação ajuda nessa parte, né? Você recebe antecipado, né? Não, tem que trabalhar contrato, né? Tudo certinho, né? Tem que estar fechado, mas é algo que potencializou o nosso crescimento, né? Que a gente vem calçado nisso. Tá certo. Eu vou abrir aqui, então, para o Marcel. Marcel, por favor, amigo. Tá joia. Ô, Murilo, parabéns aí, viu, cara? Os Obrigado. desafios são grandes, né? Eu sei como é Marcel, que é isso aí. Marcel, só vou pedir a gentileza de você tirar a mão aí do... Opa, claro. E volto a solicitar que, por gentileza, façam as listas de frequência da Apex. O Gabriel vai jogar aí de novo. Quem já fez, me desculpa, está insistindo. Tá bom? Mas vamos lá, Marcel, por favor. Então, Murilo, essa questão de encontrar os compradores, né, potenciais, eles terem diversos clientes diferentes, países, mas também diferentes formas de negócios, pelo que eu entendi que eles têm, que você envia para eles, né? Como foi esse processo de encontrar esse pessoal? Como é que você tem trabalhado isso? Você falou dos contratos também, teria uma dobradinha na pergunta, e a questão de adaptar para cada país a questão regulatória. Sim, a parte regulatória é um ponto-chave. Bom, iniciando a questão de clientes, né? A gente trabalha, tenta esgotar todas as formas, né? Rede social, Google é um dos principais, né? Google Ads, comprar a palavra-chave, né? Fazer campanha. Hoje consegue fazer não é algo tão complicado assim, mas você consegue fazer em uma boa agência, né? Que saiba o que está operando ali. Mas é o processo de lead básico, né? Você vai gerar tantos leads para ter tantas reuniões, para ter tantos fechamentos, então tem um filtro aí, né? Você tem um pré-vendas, a gente não começou assim, né? Mas hoje a gente estruturando, né? Tem sistemas, né? Para fazer alimentar CRM, né? Cuidar isso, né? Você criar um grande funil, né? Entra tanto, sai tanto. Então, como eu venho muito dessa área, né? Trabalhava integrado Salesforce, né? Estruturas robustas, então eu tentei fazer um negócio bem startup para mim, né? De forma bem barata, né? Então eu adaptei isso para criar essa máquina, né? Mas participo rodadas de negócio, estou na CNA, no Sebrae, na Fiesp, na Apex. Vou fazer uma missão agora com o Sebrae em Chicago, vai ter NRA lá, então eu sempre tento aproveitar ao máximo essas oportunidades. Ali se desenvolve contatos e tudo mais, mas a forma que esses contatos chegaram foi bem usual, né? Google começa a trocar, meu cliente do Emirados entra em contato, era um molecão, entrou em contato num domingo, assim, bem aleatório,
comecei a trocar ideia, um mês depois nunca veio para o Brasil, veio para cá visitar, visitou outros fornecedores que eu estava num container, ele visitou o pessoal gigante, e no final acabou tendo mais afinidade e escolheu por nós. Então, é o processo comum de venda que todo mundo aqui já está habituado, mas é geração de lead e muito aproveitar a rodada, né? Hoje é legal que tem muita coisa para exportação, né? A gente vê todas essas outras instituições, né, criando, né, rodadas de negócio online, presencial, trazendo compradores, né? Os empresários pedem, eu quero tal rede de supermercado, traz os compradores, vai todo mundo para a mesa. Então, isso é muito rico para a gente, né? A gente acaba desenvolvendo bastante. Parte regulatória realmente é o calcanhar de Aquiles, principalmente em alimentação. No meu caso, congelado, né? Acho que tão difícil quanto congelado é resfriado, né? Validade curta. Acabei conhecendo outros empresários que também trabalham, né, nessa cadeia, mas a palavra-chave é rastreabilidade, né? Você ter todo o controle desde dos seus fornecedores, né? Lote, laudo, e você bater com o seu laudo final, né? Que basicamente o que você vai ser cobrado, né? Rotulagem, que é uma parte um pouco desgastante. A gente quando mostra aqui, né? Você mostra a colheita, né? Mas para ter um cultivo antes, né? Por exemplo, quero fruta, foi um ano e meio, assim, um noivado, assim, entre quando ele veio aqui pela primeira vez, a gente voltou lá, vai e volta de documentação lá, aqui a Anvisa, lá o INAM, para adaptar, acertar. Tem lugares, Canadá, muito fácil, assim, exigência menor. Então, cada país é uma história. Até a Europa, que costuma, a União Europeia e tudo mais, nesse assunto, né, nessa parte regulatória, cada um tem o seu modo, cada um tem sua tabela nutricional. Então, por isso, uso muito de parceiro, de fornecedor, mas no começo eu tinha que absorver muito. Hoje a gente tem engenheiro de alimentos, tem nutricionista interno, né, da empresa, né, para ganhar uma agilidade nisso, até designer a gente tem para acertar a embalagem, né, para o cliente, mas a gente não consegue pular as etapas, né, a gente depende da aprovação, a gente sempre fala, é 4 mãos. E aí, entrando na parte de contrato, eu não comecei certinho, embora o PX já indicava, eu já falava da importância, e aí eu quando conheci alguém que trabalhava com contratos internacionais, né, que não é só o escritório de advocacia falar que faz, né, ele tem que realmente ter representante em outro país, correspondente, né, como eles chamam, que validam a informação, né, fornecimento é diferente de distribuição, né, então, assim, são tratamentos que você entra numa negociação descoberto, né, não está calçado naquela informação, pode virar um problema a médio e longo prazo. Então, foi algumas coisas que a gente foi acertando, assim, que trariam um problema, né, mais para frente, mas a gente foi aí aparando as arestas. Mas desenvolvendo, e justamente é o que aí entra o empresário, que a gente mais sabe fazer, é encher o saco, torrar a paciência de muita gente, que é aí que a gente consegue, né? Não é de pronta, mas as coisas vão acontecendo, né? Não muitas vezes na velocidade que a gente quer, mas vai saindo. Obrigado, Murilo. Você está aqui em Sorocaba, não né? sei se eu consegui. Eu Tô aqui na tudo. região. Eu estou em Jundiaí, vamos marcar uma hora para te visitar aí. Vamos sim, eu fico à Estou com o seu disposição. contato aqui. Vão ter oportunidade de um evento presencial dia 13 de junho em Campinas, na Rua de 13 de junho, legal, bacana. Estamos em Jundiaí, Então. o Neto foi lá, né, Marcel? Estava lá. Tá. Sou o Neto. O Neto é elétrico igual o Murilo, viu? Ixi, eu conheço uns empreendedores aí que eu vou baixo aqui. Então a galera O que fica claro, Murilo, é o seguinte, que todo esse processo que você está dizendo, você está na cabeça, né? Você está na ponta. Que não dá. Eu sempre falo isso, o comércio internacional não é uma decisão tática operacional, é primeiro uma decisão estratégica. Não adianta nada você trazer um gerente executivo que cuidou de exportação de multinacional para a sua empresa se o dono da empresa não tem essa visão, entendeu? Então, assim... Olá, você comentou um negócio que acho que foi uma das coisas que mais me tocou quando eu estava com a lógica, aquela lojinha lá que eu mostrei, e eu recebi a visita de um amigo que eu tinha feito, né, nesses anos trabalhando comigo em São Paulo,
Ele trabalhou direto com o Washington Oliveto, WPP, grandes grupos, trazia a conta da Ambev, um cara que fez muita grana trazendo, era um negociador de contas, né? De grandes contas de publicidade. E aí, conversando com ele, ele veio me visitar na lojinha ali, né, no Boteco do Açaí, né? Porque para minha mãe, loucura o que você fez, lá saiu, Google e não sei o que lá, largou o emprego, né, para investir no Boteco do Açaí, né? Era no boteco ali. E aí, eu conversando com ele, né, falando dos negócios, ele falou, nem eu tinha tão claro como ele falou, meu, quem olha para você, isso em 2015, né, só tinha loja, ver você e essa lojinha aqui, mas agora vendo, nossa, o negócio é tão maior na sua cabeça, eu falei, nossa, faz sentido, porque eu ainda não sei como fazer, né, mas eu vou descobrindo no caminho, mas eu já tinha essa noção do que estava buscando, né? Depois que eu pedi a conta, né, que foi uma grande decisão, né, estava tranquilo, né, agora vou sair totalmente da zona de conforto e vou me jogar para o negócio, né, então eu fui construindo isso, claro, na cabeça, né, que não podia dar errado, que eu poderia dar errado, né? Mas na minha cabeça, não pode, eu tenho que fazer as coisas acontecer. E eu explicando para ele o que eu estava fazendo ali, ele falou exatamente isso. Ele falou, poxa, hoje é desse jeito o seu negócio, mas nossa, tá muito sério na sua cabeça o que você quer. Então, ele falou, eu acredito que acho que você vai longe. E acho que foi uma das primeiras pessoas que olhou, eu não era nada na época, eu continuo não sendo, mas enxergou que eu ia conseguir fazer alguma coisa a partir daquele ponto. Feeling. Bom, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou passar. Obviamente, fiquem à vontade aí para erguer a mãozinha, eu paro aqui, a gente vem para o Viva. É Ninger Lima, eu falei certo o nome aí, Ninger? Você está aí? Só dá um oizinho aí com a mão aí, por favor, se tiver. A Tal teve alguma dificuldade com o fornecimento de açaí? Quanto tempo, mais ou menos, se gasta para fechar um negócio no exterior desde o primeiro contato, considerando que a empresa já está certinha para exportação? Eu queria entender o que é estar certinha para exportação, Ninja. Quanto ao fornecimento, ele quis dizer em 2022. Vamos lá. Certo. Bom, está certinho, assim, redonda. O que é para você, Murilo, estar certinho para exportação? Vamos ver aí. Então, é uma questão. Eu sei que eu tenho um pouco disso, né? Minha esposa já é mais. Vamos continuar. Que às vezes a gente quer ser muito perfeccionista, acertar, porque realmente tem muita coisa. Eu não estou pronto, a gente sempre está na versão beta, né? Então a gente está aprimorando. Tem aquela história da Mercedes, né? A Mercedes até fez um comercial sobre isso, né? Ninguém sabe, mas a primeira pessoa que dirigiu um carro foi uma mulher, a mulher do Bel Mercedes lá. Tem até um vídeo na internet, é muito legal, porque o Mercedes, o cara que estava criando o carro, ele não colocava o carro para rodar, porque faltava ajustar isso, faltava aquilo. A mulher dele pegou os filhos, o carro escondido, saiu andar, rodou 100 quilômetros, quebrou o carro, ela arrumou, e ela foi considerada bruxa na época, né? Imagina, todo mundo acostumado com carruagem, e foi lá e fez, e tá aí a Mercedes o que é, né? Então, às vezes a gente fica querendo, eu fiquei muito com isso, muito projeto que eu criei, agora eu vou fazer isso, e fico querendo aperfeiçoar muito, não sai. Então, assim, é o MVP, ele não precisa estar pronto, né? O produto mínimo viável, você tem que fazer, lógico, tem uma parte de regulatório, legislação, que você tem que estar coberto, mas não precisa estar, nossa, perfeito, estrutura e tudo mais. Você tem que fazer com o que você tem. Eu comecei a exportar com container e estava atendendo vigilância, tive que fazer muita adaptação, tudo mais, mas fiz o que precisava fazer na situação que eu tinha. E depois, que hoje tem um ambiente pressurizado, né? Tá até aqui nas minhas costas, tá desfocado aqui, mas tem o duto que desce aqui para pressurizar. Então, tá certinho é bem relativo, assim. Então, é bom se jogar mesmo, sair e fazer, né? Mas ter o básico ali apresentado. Você teve dificuldade com fornecimento, Murilo? Como foi essa situação? Fornecimento tem muita dificuldade em relação a preço. Que agora, até falando bem abertamente, eu sou uma empresa que me preparo, né? Tento ter os indicadores, deixar o mais maduro possível, porque eu vejo que para continuar crescendo eu tenho que atrair alguém, vai ser um M&A, né? Ou uma fusão, uma aquisição, algo do
do tipo. Lógico que eu ainda estou muito pequeno, né, para o que esse pessoal busca, mas assim, como a gente depende muito de investimento, compra, eu não controlo a cadeia lá em cima, né? Que são os fornecedores, e é algo sensível isso, né? Você está dependente, né? Pode vir alguém e mudar todo esse mercado, como já aconteceu. A gente tem suco de laranja, que é controlado por duas famílias casadas entre si. Então, assim, é um setor totalmente... O brasileiro domina, mas está concentrado em poucos. E, assim, é um risco. Quando eu faço o SWOT meu, tá um risco ali. O ideal é eu fundir com alguém que talvez tenha o controle de uma parte da cadeia. Então, é um complicador porque toda safra, entre safra, você tem questão de preço. Eu tento fazer algumas estratégias de comprar durante a safra, estocar. Não é todo ano. O ano passado eu não consegui fazer isso porque eu estava investindo em outro barracão, mas quando eu consigo, eu já compro, tento prever mais ou menos quanto eu vou usar, compro adiantado, travo o preço, uso contrato de adiantamento de câmbio, outra vantagem. O dólar está alto lá, aproveito e já tomo, porque seu compromisso é pagar o banco em dólar, taxa de juro baixo, você tem ProEx, né, que ainda subsidia parte desse juro. Então, assim, você vai sair de uma taxa de juro de 1,5%, 2% ao mês, você vai para uma de 6%, 7% ao ano, ainda podendo ser quase metade subsidiada. E aí você usa essas estratégias para tentar blindar a exportação, mas é um calcanhar de Aquiles, a gente tem. Mas, assim, falta, nunca cheguei a ter. Faço estoque, trabalho com até concorrentes meus, a gente faz compra junto, às vezes estoca junto. Então, eu tenho os concorrentes são muito parceiros, né? Ele está lá dentro dos stakeholders, porque a gente acaba fazendo muita coisa junto. O mercado externo, você acaba meio diluindo essa questão da concorrência. Eu sempre falo isso. Sim, exato. Às vezes é melhor você se juntar e ir para o mercado externo, até desenvolver até uma marca própria só para exportar de duas empresas que são concorrentes no mercado nacional. Isso é muito frequente. Exatamente. Eu vou dar prioridade ao pessoal que é de amigo aqui, depois eu volto para o chat. Stephanie, tudo bem, Stephanie? Vou só pedir a gentileza, na hora que você for falar, para você tirar Olá. a mão, tá bom? Olá, Stephanie. Tudo bem? Tudo jóia? Fique à vontade. Prazer, Murilo. Parabéns aí pela sua história, pelo Obrigado. seu negócio, né? A gente trabalha com cogumelos, eu já faço exportação para os Estados Unidos, mas para um cliente específico, né? Eu já fiz outras ações, mas eu não consegui sair dessa perfeição. Eu sempre acho que eu estou muito aquém do mercado e fico travada. Aí, pensando em MVP, o que você acha mais importante do MVP para os clientes que você tem como experiência? É preço, é qualidade, é embalagem? Queria ouvir um pouquinho dessa sua experiência aí. Não, legal. Você criou tópicos que são assim, não tem uma peça-chave, né? Como eu falei, eu não estava perfeitinho, né? Recebi o árabe aqui, né? Veio cara direto lá de Sharjah, Dubai. Recebi ele dentro de um container, ele foi em indústrias maiores, né? Eu fiquei assim, falei, ele vai torcer o nariz, cara. Quem que é esse cara num barracão de 100 metros, com 120 metros quadrados, e ele foi para a concorrência, que ele falou, ele foi bem claro. E eu sabia, pô, caras com 8, 10 mil metros quadrados de produção, né? E mesmo assim acabou dando certo. Então, por isso que a gente tem que vencer algumas barreiras nisso. Mas, bom, exportação, além de tudo isso, né, vamos falar, a qualidade já é um parâmetro que já é o mínimo esperado, né, embora a gente sabe que tem empresas e empresas, né, e lá fora a gente sabe que existe um conceito de food fraud, aqui a gente vê muita mentira em rotulagem, açaí muito, tem demais, né, posso falar dessa parte, mas você ser quem você fala, né? Então, essa a principal coisa. A outra é a afinidade, então, assim, ter esse relacionamento, tudo isso gera uma confiança, porque o pessoal assim, é o cara normalmente colocando dinheiro na frente, então você tem que ganhar confiança, né? E às vezes não é só o preço que é o que vale, assim. Eu normalmente, hoje o meu preço, vou falar, eu estou mais competitivo, mas meu preço era sempre mais alto.
porque hoje a gente trabalha tanto nossa marca própria e a gente também faz o white label, né? A gente faz o invase para cliente, que nem Quero Fruta é total para a marca deles, né? E aí a gente tem casos e casos, e aí cada um a gente trata de uma forma. Mas especificamente assim, entre falar preço, qualidade, tudo no relacionamento que você vai sentindo, né? Então, não necessariamente precisa chegar abrindo uma negociação, tudo para tentar ganhar, né? A gente foi desenvolvendo. O meu caso aqui, uma coisa que ajudou muito é porque a gente tem a loja, né? Até hoje eu tenho a loja. Esses clientes, normalmente, eles vêm com essa ideia de é um coffee shop com açaí, é um restaurante com açaí, e aí eles têm um monte de dor que eu tenho na loja até hoje, eu até brinco, a loja, é mais difícil administrar a loja do que uma fábrica que exporta, porque, nossa, a loja tem muito problema, né, direto, consumidor final, eu não consigo mais pôr, embora a gente tenha gerente e tudo mais, você não consegue colocar o empenho que uma loja precisa, né, para você ficar trabalhando. Só que isso traz uma certa confiança. Eles falam, não é só um fornecedor, um fabricante vendendo. Eu tenho conhecimento, comecei com uma loja, né? Então, cliente o Qatar mandou funcionário para cá para fazer treinamento, mandou de volta. Então, acaba acontecendo isso. E a gente acrescenta muito, né? A gente tem os pulos do gato, né? Que para o cara é interessante, isso ajuda bastante. Muito bom. Stephanie, muito obrigado aí, viu, pela pergunta. Pô, desculpa, travou aqui. Obrigada, viu, Murilo? Não, Obrigada que isso, mesmo. se ficou alguma coisa, você me manda. Eu entendi que a transparência é a principal inicial da negociação, é ser transparente e verdadeiro. Sim, Né? é valor, a nossa empresa é valor, né? Já está nos nossos valores, transparência interna e externa, tem que estar aí, e aí o cliente ele percebe, né, sente essa segurança, né, quando você tem isso, né, como um dos seus pilares. Pô, isso vou levar nessa missão que a gente vai agora, muito obrigada, viu? Acho que Que isso? Eu fico com medo, aí a gente fica travada e quer mostrar que a gente tem as medo coisas. Medo é bom, medo empurra a gente para frente. Valeu. Gosto de dizer, Stephanie, be yourself, seja você mesmo. Entendeu? Eu vou para uma feira, eu não sei nem como é que eu falo, cara. Fala com a boca. Se joga. Eu sou muito tímido, eu fui me desenvolvendo nos últimos tempos, tenho problema de dicção, sou dislexo, cognição, eu fiz as avaliações lá do Google, nossa, sem imaginar de problema eu tenho, mas... Eu falo muito do Neto aqui, porque o Neto é um grande amigo e fez a última, né? E o Maciel está aqui conosco. O Neto não sabe falar uma palavra em inglês, contratou o Maciel, que é um cara, um foguete. Cara, o cara já está explodindo lá fora. Legal. E fora isso, né? As habilidades se complementam também, né? Complementam, né? É o que você falou, não, ninguém faz nada sozinho, né? Aquela foto que você botou lá do piloto de Fórmula 1, você tem um piloto ali dentro, mas você viu o tanto de gente que tem na lateral ali? Exatamente. Stephanie, cerce de pessoas competentes igual você para fazer perguntas. Aí você vai ver como você está bem. Humberto, por favor, meu amigo, vamos lá. Parabéns aí, Murilo. Só Obrigado. Compartilhar um pouco, também tive a oportunidade de fazer com o PS, com o Olavo. Queria fazer algumas colocações que eu acho que é importante aí o pessoal também e compartilhar um pouco da experiência. Uma é assim, eu acho super interessante você contar, né, se desligar da tua profissão para investir. Eu também sou da área da saúde, né, e uma coisa que eu tenho muita dificuldade é me desligar, né, da medicina para investir. Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante, né, porque senão se sempre fica como uma coisa acessória, não como um ativo principal. Outra coisa foi a tua expansão. Eu acredito que também você tenha crescido organicamente, né? Você não tenha tido investidor, né? E uma coisa, uma experiência que eu tive, nós estamos nessa fase agora, Murilo, de aceleração. Eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal lá de São José dos Campos, e ele diz que lá as startups são divididas em duas fases.
está na fase de startups de build, de software e de hard. O nosso é hard, né? Nós fazemos equipamentos hospitalares. E ele diz que a dificuldade que ele tem das startups que fazem hard de encontrar investidores, porque investidor quer uma coisa simples, sabe? Assim, sem investimento, sabe? Ele quer colocar o dinheiro, daqui a X tempo ele quer resgatar, e o problema é seu, sabe? Não quer. E quando você tem hard, você tem que investir em produção, tem que investir né, em fábrica, então é mais difícil você conseguir. E outra coisa super interessante, que uma das palestras que eu assisti por último, é que se você for realmente trazer alguém para a empresa, que tenha uma participação, não só investidor, porque o investidor não tem interesse no objetivo da tua empresa, não quer crescer com você, ele quer, o problema é financeiro dele. Uhum. E o sócio não, o sócio você compartilha comprometimento, você compartilha, que é a coisa mais difícil, né, que estava comentando, é você arrumar uma pessoa comprometida, né? Não adianta, como você colocou, né, colocar um gerente aí, pagar um absurdo para ele, se ele não for comprometido, ele quer lá só para pegar o dinheiro dele, acabou, né? Essas colocações que eu acho que é interessante para o grupo todo. Não, e complemento, Humberto, assim, a gente cresceu organicamente mesmo, assim, eu não venho de herança, nem minha esposa, assim, eu tive um bom emprego, tinha um bom salário, tinha bônus, ela também, mas eu e ela pedimos uma conta, abrimos mão, e foi muito acreditando no negócio, a gente sempre reinvestia tudo, né, a gente foi abrindo essas outras lojas, né, porque até o modelinho ali que eu tinha era muito básico, assim, não precisa um grande capital, nada disso, então eu com o meu trabalho, ela com o dela, a gente conseguiu ir investindo, né, até sair e o negócio se manter. Mas essa questão mesmo, eu vejo muito isso da necessidade, né, você com o hardware, fazendo essa parte, porque assim, a pessoa tem um software as a service, né, o SaaS, que é normalmente o que esses investidores querem, né? Que é um negócio que você consegue replicar, né? Progressão geométrica, né? Eles enxergam muito isso, né? Por isso que é uma provocação que a gente tem que fazer com nós mesmos, sair desse pensamento linear. Nosso crescimento sempre está linear, mas quando você acerta a vez, né? Você ganha uma progressão geométrica, né? Então é estimular o pensamento para tentar sair, né, do comum. Mas no nosso caso, o pessoal, que nem eu eu chamo de puxadinho, porque eu tenho um barracão e um barracão do outro lado da rua, na mesma rua, tudo, mas do outro lado. Assim, o ideal era estar tudo junto, né? Movimentação de mercadoria não agrega em nada. Eu não tenho uma doca, né? Aquele negócio, esperar estar perfeito. Pô, meu sonho ainda é ter uma doca. Eu tenho uma noção, mas é o que eu estou conseguindo fazer com as minhas próprias pernas, né? Não tenho uma fazenda, né, para colocar por trás ali para alavancar o negócio, não tenho nada disso. Então, estou usando o negócio. Por isso que eu vejo a importância não só de fazer uma fusão, às vezes é mais interessante, porque aí já é pensamento em grupo, né? Eu conheço outras empresas que fez e foi positivo, como conheço também que foi muito mal, mas vai justamente disso, de trazer não só o dinheiro, mas trazer a pele em risco ali, a participação, né, no dia a dia, né, na estrutura, né? E aí é uma coisa muito difícil do empresário, né? Tem que ser um noivado ali para ver se sai alguma coisa ou não. Mas eu tenho muito certo, assim, vou continuar crescendo da forma que eu consigo, mas sei que para o ideal é fazer isso. Mas enquanto o ideal não acontece, eu vou fazer o que eu tenho em mãos. Ótimo. Carlos, por favor, fique à vontade aí para fazer sua pergunta. Carlos, só para saber, você está aqui embaixo com o produto da Amazônia? Cássio, desculpe, Carlos, acho que está com dois ligados aí, algum celular aí. Pode falar. Tá ouvindo? Ela melhorou? Acho que tem duas coisas ligadas que está dando eco da minha voz no teu computador. Mas vai lá, passa aí, vamos lá. Melhorou agora?
Vai tranquilo. Agora foi. Então, acho interessante a observação anterior do capitalista ser, pelo menos no início, ser uma parte integrante do processo para ter essa sinergia o tráfego. Achei muito interessante esse posicionamento. Em segundo lugar, assim, nós somos um produto que a gente está vendo uma analogia muito grande com o seu. Nós somos da Amazonas para a cidade. Eu já vou te falar daqui a pouquinho o que a gente faz. Mas primeiro, saber, por exemplo, para mim, o açaí são uns frutinhos que ficam lá no açaizeiro e tal, e que, para virar alguma coisa comercial, alguma coisa exportável, tem que estar feito um processamento. Você exporta congelado? Sim, mais produtos. Sim, eu trabalho, eu adquiro a polpa, né, que já é um produto industrializado, compro do Pará, né, uma logística de 3.000 quilômetros, congelada, e aqui eu processo e faço o sorbet, né, pela legislação é um gelato comestível, né, é o formato sobremesa. E aí eu produzo, saborizo ele, né, seja com guaraná, avelã, morango, banana, tem alguns sabores, né? Não são todos que eu exporto, né? Mais comum é o tradicionalzão, aí versão zero açúcar, e trabalho esse mix, né? E tenho trabalhado outros, a gente fala uma quitanda, né, de cremes gelados, né? Aí tem a pitaia, a graviola, camu camu, cupuaçu. A gente tem trabalhado essas outras frutas exóticas também, mas com o açaí como grande carro-chefe, né, das exportações. Mas é um produto processado. Isso é outra coisa que faz a diferença, né? Eu não pego a fruta, porque realmente a fruta lá tem uma logística bem complicada, né? Você mais que nunca pode falar. É um produto altamente oxidante, né? O pessoal normalmente colhe no começo da manhã, de madrugada, para evitar a oxidação. Tem que ser processado rápido, então tem toda uma operação por trás. E aí a gente trabalha com fornecedores homologados, né? Trabalha sempre com uma lista, né, que pode entregar o que a gente precisa, né, em relação à documentação, certificação, para a gente validar, né, dentro do nosso modelo com o nosso cliente. Esse mercado exótico, você acha que faz a diferença também, Murilo? Oi? Okay. Essa coisa de frutas exóticas, você acha que faz a diferença isso no teu negócio? Então, a gente vê que é um movimento que está acontecendo, o pitaia saiu bastante, o pessoal usa até outras coisas, espirulina, por exemplo, né? São alimentos diferentes, né? Novidades, né? Que esses cafés fora, né? Buscam trabalhar, mas a gente trabalha com eles, não é expressiva as vendas, né? Vou falar, hoje 90% é o açaí, e aí o restante, 10%, vem picado, mas faz diferença. Eu tenho um cliente que fechou com a gente porque a gente tinha isso, embora não é o foco dele, mas ele queria fazer a questão que trabalhar com fornecedor só que pudesse entregar mais opção. Ótimo. Tudo bem, Carlos? Obrigado aí. Eu acho que o Carlos estava tentando... Só dizer para o Murilo agora qual é o meu produto. Que você sim, faltou. Me dar uma forcinha. O meu produto é das zonas para a cidade e nós somos criadores de pirarucu em Itatiba. Pirarucu, que legal. O Jaime está aí também, não está? Tá aqui comigo, Ele é o... Bacana. Estou lembrando de vocês. E nós somos muito bem, né? Tivemos a visita do prefeito e tal, está indo. O que o Murilo está falando é muito interessante. A gente quer até marcar depois uma vídeo com ele para a gente aprender mais um pouquinho
sobre Então, a o gente faz trabalho o seguinte, ó, como um bom cara do interior, Carlos, a gente marca aí para a gente comer peixe e o Murilo leva a sobremesa. Tem? Sem Tá bom. dúvida, sem dúvida. Não, mas Se tem uma coisa que eu continuo sendo, o Murilo é folgado. não, folgado e chato, é o que precisa ser para conseguir as coisas. Carlos, obrigado aí. Mas, Obrigado aí. mas uma coisa também é aquele negócio, né? Interessante versus interesseiro, né? Então, tentar sempre ser interessante, né? Que daí você consegue desenvolver. Mas vamos conversar assim, Carlos. Quem fica parado é poste, meu amigo. Não tem jeito, não. Carlos, obrigado. E Jaime também, se estiver aí, obrigado aí. Eu não estou vendo todo. Desculpa, eu tentei falar seu nome, mas perguntar teu nome no chat aqui, mas você se apresenta L.A. Mameri, é isso? Ok. Luiz Antônio. Luiz Mameri Antônio. Amém. Tá é meu ótimo. sobrenome. Por favor, faça a sua pergunta. Olavo, obrigado. Eu que agradeço. Murilo, parabéns, poxa. Assim, o seu entusiasmo, né, na sua fala contagia a todos nós. Parabéns. Obrigado. Hein? E hoje foi um dia aqui que eu levei uma surra aqui. Queimei 3 dedos na máquina, mas tá bom. Nós temos um pequeno negócio que é produção de café, ok? Uma fazenda de café que produz o grão verde, vamos chamar assim. Não temos o café torrado de prateleira de supermercado, o que quer que seja. E nessa luta, historicamente, Olavo, para você também conhecer um pouquinho, nós temos historicamente vendido a nossa produção para grandes exportadores brasileiros. E queremos, obviamente, vender, saltar, não é, esse elo da cadeia e vender lá para o importador, não é, no exterior. Focando a questão da exportação, os seus contatos que você tem feito no exterior, na exportação, de uma forma geral, houve erros, obviamente. Compartilhe conosco o que hoje você não faria e que você fez no passado, seus principais erros, focando especialmente essa questão da exportação. Eu vou mais além. Como é que você solucionou os seus obstáculos e erros aí? Acho que isso é bom. Boa pergunta. É Luiz Antônio, né? Luiz Antônio. Obrigado, Luiz. Vamos lá, Murilo, por favor. Pô, bacana, Luiz. Só curiosidade, qual que é a cidade mesmo, Luiz? Cerrado Mineiro, Triângulo Mineiro, Araguari, Minas Gerais. Legal. Chega a beneficiar algo lá em Leme, no Leme Armazéns Gerais? Que é Não sei se você já ouviu tem. falar. Sim, já vi. Não tem presença na nossa região. Região do Cerrado Mineiro. Não, bacana. Bom, essa parte dos erros, essa acontece bastante, né? Eu começo com a própria primeira fábrica, né, que eu fiz no centro aqui da cidade, era na rua do hospital. Então, assim, foram longos, difíceis anos, porque eu aprendi a duras penas que eu atrapalhava a cidade, né? Atrapalhava as ambulâncias, atrapalhava a circulação dos vizinhos, né? Não é um local adequado. O Tatuí é uma cidade antiga, né? Ruas apertadas, calçadas estreitas, assim, não tem uma infra boa, né? E eu escolhi um lugar totalmente, assim, improvável para fazer algo do que eu estava querendo fazer, né? Mas aquele negócio era o que eu tinha em mãos. Bom, isso acho que é um começo que foi assim, foi doído, né? Comecei a ter que atender de madrugada ou muito cedo, né? Para receber, né? Fazer container, essas coisas onde eu estava. Agora não, que eu já saí mais longe. Mas agora em relação é justamente essa questão de estar calçado em contrato, né? Você entrar, né, alguém desenvolver um contrato específico. Eu tive vamos falar, um problema que ainda está em solução. Não é errado, né, que nem você
talvez quer diminuir essa rede de atravessadores, né? Tentar desenvolver mais direto, né? O açaí tem muito isso também, quando você compra a polpa e tudo mais, você tem que tentar cortar essa cadeia, né? E para vender, a gente já falou com muitas trades, comercial e exportadora, e não tem nada de errado, mas é uma coisa que tem que ficar muito esperto, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho concorrente, parceiro, né? Como eu falei, a maioria é parceiro, que teve problema gravíssimo. O que está acontecendo? Comercial exportadora compra a carga, né? Ele não finaliza, né? Não estufa, não lacra, e o pessoal troca por droga. Tem até uma questão do açaí, por ele ter fibra, sólido e tal, que engana os scanners de droga. E aí sai no final a empresa lá, né? Que mandou, e acaba dando canal vermelho, sabe? A empresa que eu conheço, os caras, nunca que o cara ia fazer isso, mas agora tá com um baita de um problema por conta disso. Pesquisar no Google, açaí, cocaína, tá muito grave isso, assim, quase toda semana eu vejo alguma coisa. E meu problema com a comercial exportadora, meio que nessa linha, só que ela fechou 4 containers, só que um desses, eles não deram saída à venda internacional, é um problema direto com a Receita, porque eu tomei benefício fiscal para a venda. Até que eu entrei, eu tô com o processo aberto e tudo mais, já está tudo avisado, mas eles não fecharam a cadeia e não deram explicação, né? Mandei, o advogado manda notificação e tudo mais, né? Agora judicialmente mesmo, porque assim é uma evasão fiscal, né? Eles pegaram um produto que saiu sem pagar o devido imposto e deram fim nacional com ele, né? O que é totalmente errado. E aí, conversando, né? Isso já desde o PX o pessoal comentava desses riscos, mas veio do meu início de maturidade, o pessoal, não, depois que a gente fazer essa, a gente fecha o contrato, né? E assim, no começo você quer muito que a coisa aconteça, mas aí que você entende, você tem que respeitar os processos, porque o problema chega. Então, esse é um problema que ainda não está resolvido, assim, tá já na justiça, já tá, mas aconteceu. E não é assim, não é para colocar medo em ninguém aqui também. Até para evitar isso, assim, é algo que pode ser evitado. Foi uma imaturidade minha. Hoje eu olho para muita coisa que eu olhei e falo, pô, molecagem, assim, inocente, moleque. Eu olho algumas coisas, mas hoje eu já tenho plena noção de como fazer, porque é aquele canto da sereia, né? E o pessoal vê a empresa nova, tudo mais, eles sentem aonde tem espaço para tentar fazer alguma coisa. Então a gente tem que tá meio esperto com isso. Mas assim, eu na maioria das minhas vendas, né, são exportações diretas, né? Eu negocio direto com o comprador final. Então isso ajuda bastante, né? Eu tiro essa questão do atravessador, tira trade, comercial, exportadora, que não deixa de ser ruim, mas é um negócio de pesquisar, conhecer, buscar referência, né? Estressar bastante essas possibilidades. Mas são coisas inerentes do processo, que eu poderia ter evitado se eu seguisse o processo. Ótimo. Essa questão da comercial exportadora é interessante, não é? Porque se ele não exportar, é você quem paga o pato. É o que acontece. Eu e ele, na verdade, é um risco fiscal para os dois, né? Mas eu tô com o meu na reta, né? Aí que tá. É isso aí. Obrigado, Murilo. Era isso. Nada. Luiz, só para informar, a gente tem um PX especializado em cafés especiais, e a Apex também tem um convênio com a CNA de um negócio chamado AgroBR. Estou jogando... participo. Oi? Participo. Eu estou jogando meu telefone celular aqui no chat, aí você me manda uma mensagem, eu te ponho em contato com todo mundo disso, tá? Aí eles vão te encaminhar para o lugar certo, tá bom? São 2 pessoas, é o PX lá um PX que cuida de cafés e o AgroBR, que é um convênio aí da CNA, Confederação Nacional de Agricultura, e a Apex Brasil. Eu faço questão, obviamente, de encaminhar aí para... Tá bom? Obrigado pela pergunta. Eu vou passar rapidamente uma última pergunta aqui, apesar de que ela teve que sair, pediu desculpas. E aí nós encerramos, tá, Moira? Já está chegando
Eu comecei a ler algumas aqui. Posso falar rapidamente também? Acho que... Essa da Renata, como apresentar seu produto para empresas externas, como foi feito o primeiro approach, como foi esse processo para conhecer o seu produto, se interessarem, para fazerem a venda por atacado, foi na empresa final, em algum distribuidor, como foi isso? Só para ilustrar, a gente fez uma pesquisa com as empresas do PX, de quais os temas que eles gostariam de ver aprofundados no atendimento. 99% das respostas foram negociação com o cliente, preço e onde encontrar clientes no exterior, ou seja, toda a parte comercial. Então, eu queria adicionar nessa pergunta da Renata o seguinte: você fez o PX lá em 2016, 2017, diga-se passagem, virou um gigante do que eu te vi, do que eu vejo agora, meus parabéns. Mas como é que você fez ajuste de preço, cara? Porque a gente tem as planilhas, tem os simuladores, e a gente sabe que não é assim que funciona. Aquilo ali é uma primeira invernizada que a gente dá. Tá? Então, como é que você chegou aí na confecção desse preço que hoje você tem na ponta da língua? Essa é uma coisa. E a outra coisa é essa questão comercial que a Renata está colocando aqui, ou seja, para quem está começando, para onde eu vou? Né? A gente vai fazer esse evento dia 13 aí em Campinas, já fizemos em Jundiaí, que é exatamente esse o foco. Para onde eu vou? A Apex vai dizer para onde vai, as prefeituras estão trazendo para onde elas estão podendo ir. Algumas. É bom lembrar que a gente fez uma pesquisa no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Existe um boom de exportação por municípios. Né? O número de municípios exportadores aumentou em 40 e alguma coisa por cento aí. Então, o Brasil está numa onda assim muito boa para botar o nariz para fora, apesar de o mercado nacional ser enorme. Então, esses dois focos, o preço e captação de cliente lá fora. E aí a gente depois encerra, tá bom, Murilo? Perfeito. Bom, preço, aí se continuar na parte dos erros, foi algo que a gente já fez erro sério, já olhando para a loja, assim, questão de adaptar muita coisa, né, vendo um conhecimento de loja, né, eu fui fazendo MBA, já estou no terceiro, fui me especializar, né, isso é um pouco de mim, né, de gostar um pouco de estudar, porque estava administrando muitas coisas diferentes, né, e preço foi uma das que eu já fiz bastante erro, né, usar markup, tava muito fora. A primeira premissa é entender, né, qual é o perfil do público, o perfil do produto com o público que você está ligando, porque até em açaí ele questionou bastante, né, se é a polpa, se é o sorvete, se que tipo de produto, né? E cada país a gente vê que tem um perfil que aceita mais, né, como sobremesa, mais visto como alimento. Então tem adaptação em relação a isso, né? Tem até alguma pergunta aqui falando em relação à receita. São mudanças suaves, mas a gente tem algumas adaptações que acaba sendo necessária para atender. E o preço dentro disso, a gente foi moldando, né? A gente tem que pegar, entender realmente os custos, a gente tem que trabalhar. Uma coisa quando entra exportação, é interessante saber o mercado. Eu tenho um custo muito maior vendendo nos árabes, por conta de documentação, reconhecimento, né, consulado, passa câmera árabe, do que se eu comparar com uma que vai para o Canadá, que é muito mais simples, né? Aí tem questão de certificação, às vezes manter ou não. Para os árabes, por exemplo, todo mundo conhece a Halal, né, que é para o mercado árabe. Eu não sou obrigado a ter, mas eu fico, não é aquele must have, é um should have. É desejável, você fica com o produto mais amigável quando você tem. Eu não preciso porque eu não tenho componente animal e nem alcoólico no meu produto, mas para apresentar para eles você facilita. Então, tem que levar tudo isso em conta, né, quando vai fazer, porque às vezes você está com um cliente que ele já mostra intenção, ele pode começar sem você ter uma certificação específica, mas ao longo do tempo ele vai querer, e a certificação às vezes não é só pagar a certificadora, né, acertar as coisas, você vai precisar às vezes de braço, né, para ajudar a tomar conta, né, atender, fazer as auditorias necessárias. Então,
preço você tem que olhar tudo, olhar a concorrência, não tem como, né? Você tem que ver o que está acontecendo, né, em relação à concorrência e ter um ponto de partida, mas tem que levar em conta todas essas variáveis para cada mercado, porque eu não consigo ter o mesmo preço que eu tenho no Canadá, no Emirados. São totalmente diferentes as necessidades. Então, aí levar em conta também, eu faço exportação aérea, né, que é em menor quantidade, até para muito produto parece bastante, né, conversamos com cogumelo, sei que cogumelo é um negócio cultivado, mas que nem açaí, aéreo é 1 tonelada, por exemplo, 2 toneladas, aí container já vai para 10, 20 toneladas, carreta já vai para 26, então é em volume, aí dependendo do tipo, aí você também tem essa flexibilidade, né, de melhorar o preço, né, no volume e tudo mais. Mas aí entra outra coisa, vou fazer o private label. Pô, normalmente quando eu faço private label, eu tenho que estocar a embalagem do cliente, dá muito volume, né? Faz esses potinhos, essas embalagens, a tiragem é muito alta. Às vezes nem no container sai aquela tiragem, né? Tem que guardar para 2, 3 containers. Então tem que colocar em contrato isso, tem que valorizar isso, espaço, né? Essa expansão que eu fiz basicamente é espaço para guardar a embalagem. Aqui eu já não vencia. Então, tudo isso tem que acabar sendo levado em conta, porque eu no começo também não olhava, e aí você vê que é tudo os custos ocultos, né, que vão surgindo. E agora a parte comercial é uma dor, um negócio que eu sempre tento fazer curso, me desenvolver, que eu não sou forte comercial, errei muito em questão de contratação comercial, né, entender isso. Posso dizer que agora estou começando a ter um pouco de tato, mas tem perguntas, né, sobre o approach, negociação, aquela a velha máxima, né, um lado querendo, agora que eu estou aprimorando mais o inglês, mas sempre inglês arranhando ali, e um lado querendo vender e o outro querendo comprar. Então, você tem essa é a velha máxima. Então, as coisas acabam acontecendo, né? Então, vai do quanto você consegue se entregar, né, na negociação no momento para você tentar entender a dor, né, do cliente, tentar ver o que ele precisa, né? E a gente acaba não enxergando essa responsabilidade, porque quando a gente vende, né, não fica, pô, vendi, tem minha responsabilidade com a equipe, tem a questão da fruta, tem uma questão no açaí que é o fair trade, economicamente, social, ambiental, responsável, tem tudo isso. Mas eu, quando visito esses clientes, o cara ele faz questão de levar em cada loja, mostrar ao pessoal e falar, viu, a sua responsabilidade é com tudo isso, olha quanta gente. Aí você fala, pô, a responsabilidade nossa é maior, né? E aí na questão é mostrar que você está dentro com ele, com isso, porque um erro do meu lado vai desencadear um problema para ele também. Então, ter esse senso, né, de responsabilidade. Mas isso eu percebo que, conversando com esses clientes de diversos países, eles têm muito isso com o brasileiro, eles ficam meio assim desconfiados, né, por tudo que já é falado, né, que já tem queimado, mas eles sabem que quando a gente é comprometido, a gente pega para fazer. Brasileiro, o brasileiro normal, sério, é isso, é que só aparece os exemplos ruins, né? A gente está acostumado a ser, mas na real é isso, e você mostrar isso é o que faz eles ficar mais à vontade também. Excelente. Muito bom. Perdão. Milo, é o que eu sempre digo, até fechar o preço, o contrato é um contrato de compra e venda. Depois que fecha o preço, aí é um contrato de parceria. Entendeu? Porque o cara lá, ele é o seu É legal que tem uma dinâmica que eu já fiz uma vez que muda muito o perfil. Estraga meio que a dinâmica, mas para quem tem comercial fazer, a Célie cantora com teatro, um vai contratar o outro. Não sei, vocês são acostumados com case, né?
professor, é muito legal fazer isso. E assim, a cantora cantava de graça, o teatro pagava acho que tipo 50 mil. E no final tem gente que não chega no acordo. E assim, um queria pagar e o outro o outro aceitava de graça. E isso é legal quando você faz essa dinâmica sem as duas partes saber. É a gente que põe os entraves. Isso ficou muito claro para mim quando eu fiz isso. É a gente que coloca os problemas. Quando vai vender, tanto no nacional e internacional, a gente tem que entrar com a cabeça aberta nisso. Eu, como consultor, acho que usei mais teatro e cantoria do que como professor, porque eu canto muito mal e sou péssimo artista. Mas posso fazer negócio, quem sabe. Bom, Murilo, eu queria, antes de mais nada, agradecer sua presença, parabenizar os avanços. Eu sou testemunha aqui de onde você estava em 2017, quando eu te atendi lá em Sorocaba, e onde você está hoje. E a gente precisa dar esse testemunho, valorizar o Brasil, que é bom, né? Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa, que a regra é ser bom, infelizmente, que ganha muita visibilidade esse percentual pequeno de coisa ruim. Mas o Brasil, na regra, ele é muito bom. E o que eu tenho visto, não só em Brasília, tenho visto e acompanhado você nas mídias, seu testemunho na área de exportação, comércio internacional, ele é imprescindível e muito louvável, né? Acho que você é uma pessoa bem abençoada aí, sendo bem. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Depois eu passo aí para você encerrar, Murilo. O pessoal aí que está me acompanhando até agora, o Gabriel, que está aqui sempre me ajudando, e obviamente alguns técnicos tiveram que sair, a Josi está aqui também. Obrigado a todos aí pela presença. O Murilo, ele colocou os contatos dele, se vocês não conseguiram pegar, fiquem à vontade, pode entrar em contato conosco aqui, a gente passa. Ele é extremamente acessível. Volto a insistir, a pedir a gentileza de vocês assinarem a lista de frequência que está no chat, para que a gente possa passar isso para a PEX aí. E já deixo convidado vocês para o próximo evento, que vai ser dia 13 de junho, e nós vamos ter um também com a Fênix, que é uma indústria de movelaria de Itatiba, que é uma empresa que não tem parâmetro, para mim não tem parâmetro nem nacional, nem internacional em termos de qualidade. Ela trabalha com o mercado de luxo e ela vai nos contar aí a história dela, de como é que ela entrou nos Estados Unidos. Ela é uma coisa bem focada, que é o sonho de consumo entre 9, de cada 10 exportadores, 9 quer exportar para os Estados Unidos. O que não quer, morreu. Tá? Então, a gente vai trazer esse case aí, que é um case de sucesso, e obviamente, agradeço a audiência de todos vocês e a paciência aí com a nossa... Murilo, por favor, a gente pode encerrar com você. Olavo, muito obrigado, agradeço todo mundo também pela paciência, né, de aguentar, né, minha dislexia, minha dicção aqui, mas o que eu tento é tentar contribuir de alguma forma, assim, o que eu puder ajudar mesmo é um prazer, a minha admiração pelos empreendedores é muito grande. Eu sei que cada um passa aí para manter, fazer o que tem aqui, os leão, as anta e tudo mais que a gente tem que enfrentar todo dia. Então, assim, se eu conseguir contribuir um pouco, retribuir, né? Porque eu recebi muito, né? Pô, o Olavo, todo esse pessoal, o Ângelo, o PX, Sebrae, da Fiesp, pô, é muita gratidão. Então, assim, é usar e abusar, que é aí que volta a parte, né, dos nossos impostos, né? E é um prazer, assim, fico feliz agora o Olavo dando dado, né, que aumentou mais 40%, né, os municípios exportadores, né? Eu lembro quando eu comecei a ver isso, assim, o Brasil era minúsculo, assim, tinha 29, 30 mil exportadores, né, num cenário de milhões de empresa, assim, Chile, né? Você olha os vizinhos, nossa, eu costumo nem mais me comparar, né? Todo mundo se compara à Europa, Estados Unidos, Ásia. Pô, vamos se comparar aqui. Aqui a gente tem que correr para não ficar atrás dos nossos vizinhos. Então, é um orgulho, uma satisfação saber que está acontecendo, o que precisa acontecer para a gente mudar
o cenário econômico, o desenvolvimento do nosso país, eu acredito muito nesse braço, que é as empresas pequenas, médias exportarem. É o que vai fazer a diferença no jogo nos próximos anos. Ótimo. Eu coloquei o link dessa informação dos municípios. Eu nunca sei se eu falo certos números, então está aí para comprovar. Murilo, muito obrigado. Obrigado a todos. Vou manter ainda um pouco ligado aqui, apesar de eu estar ausente, para quem quiser responder aí a frequência e a avaliação, tá bom? Um grande abraço e boa noite a todos. Abração, todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, Murilo. Parabéns. Boa noite. Obrigado. Hoje é aniversário meu. Ah, que legal. Tá de brincadeira. O Olavo deu um presente. Olavo, Boa noite, Murilo. Tudo bom aí? Abraço. Valeu, parabéns abração. duplo, né? Olavo. Obrigado. Olavo. Vou ficando velho, abre o microfone aí pra gente, todo mundo cantar um parabéns para ele. Vou cantar um parabéns rapidão aí. Vamos. Vai, 1, 2, Vai, 3, todo mundo abrindo o microfone aí, vai. Parabéns para você nessa nesta data querida. Felicidades. Muitos anos de vida. Obrigado, pessoal. Sucesso. de coração, Parabéns. Murilo. Não pode cordas vocais. Parabéns. De coração. Obrigado mesmo, pessoal. Gratidão mesmo. Nessas horas eu só Bom, consigo parabéns. ficar feliz da pandemia ter acabado e os aniversários terem se tornado presenciais. Quem já participou de aniversário online sabe que Não, é verdade. Gente, obrigado. Estamos estendendo Tchau, aqui. tchau. Muito obrigado a Tchau, todos. tchau. Um abraço. Abração. Um abraço, parabéns.